Vamos resolver agora a questão 6 do concurso da Marinha para o Corpo Auxiliar de Praças na área da mecânica. O tema da questão é soldagem. Então, nós temos a figura e a pergunta é: qual é o processo de soldagem representado na figura acima? Então, vamos relembrar aqui um pouco sobre o conceito de soldagem e suas classificações. Então, a soldagem ela é um processo de fabricação que envolve a união de peças metálicas, e essa união ela é voltada, ela é caracterizada pela coalescência da interface de contato, ou melhor dizendo, é uma união metalúrgica, ela envolve ali condições de temperatura, calor, pressão e condições metalúrgicas para fazer uma união que quase sempre é uma união permanente. Depende aí das classificações do que é a soldagem, né? Nós podemos ter aí algumas categorias, mas no geral são uniões permanentes, são uniões metalúrgicas. Então, nós podemos categorizar os processos de soldagem em duas categorias maiores, que são os processos de soldagem por fusão e os processos de soldagem no estado sólido. Os processos de soldagem no estado sólido, eles não vão envolver a fusão do material de base, que é o material que está sendo soldado. Então, as temperaturas elas não vão alcançar as temperaturas de fusão. Então, está aqui alguns exemplos, né? Processos de soldagem por atrito, a soldagem ultrassônica, a soldagem por fricção mistura. Os processos de soldagem por fusão são mais conhecidos, mais comuns no meio da metalmecânica. Eles vão envolver a fusão, as temperaturas elas vão alcançar os patamares, os pontos de fusão dos materiais de base. E dentro dessa categoria nós podemos fazer aí mais uma categorização. Nós temos os processos de soldagem a arco, que são inclusive os mais conhecidos dentro dos processos de soldagem por fusão. Muita gente inclusive acha que os processos de soldagem por fusão se resumem apenas aos processos de soldagem a arco. Então nós temos o eletrodo revestido, o MIG-MAC, o TIG, a soldagem a plasma, o arame tubular. São todos os processos de soldagem a arco elétrico. Então a fonte de energia é o arco elétrico, que é gerado e ele faz promover as altíssimas temperaturas que vão fazer com que o material base, ou o eletrodo, ou o material de adição sejam fundidos. Nós temos os processos de soldagem por resistência elétrica. Então, é outro processo de soldagem que tem fonte elétrica, assim como o arco elétrico, só que ela tem uma diferenciação. Na soldagem por resistência, nós vamos ter o calor sendo gerado pelo efeito Joule, que é a resistência que o material tem à passagem de corrente elétrica. Então, nós vamos ter ali aplicações de força, de pressão, junto com a corrente elétrica, gerando calor, fazendo com que os materiais eles alcancem as temperaturas de fusão e eles consigam obter ali a coalescência na interface de contato e gerar ali a união metalúrgica que é a solda. Então nós temos a soldagem por resistência por ponto, por costura, por projeção. Então é outra categoria de processo de soldagem por fusão. Outra categoria são os processos de soldagem por oxigás. Então nós temos aqui a energia química. Então nós temos a combustão de um gás combustível, junto com o oxigênio, que é o comburente, e nós vamos ter ali uma reação exotérmica, que é uma combustão, gerando calor, e esse calor ele vai ser usado para fundir o material de base ou também fundir o material de adição, gerando ali a união metalúrgica. E existem outros processos de soldagem por fusão, que não são categorizados nessas três primeiras categorias. É a soldagem por feixe de elétron, a soldagem a laser. Soldagem a laser nós temos uma fonte de energia diferente, né, das anteriores, vai ser uma fonte ótica. E nós temos aí a soldagem por eletroescória e também a aluminotérmica, que é uma soldagem que envolve também energia química, é uma reação química que acontece, gerando ali a energia. Então, qual será esse processo aí da nossa figura? Se a gente observar bem, nós temos aqui uma fonte de energia e nós temos esse perfil, dois eletrodos, que eles estão aplicando aqui uma pressão, e esse eletrodo, junto com as peças que estão aqui sendo pressionadas,
eles vão fechar um circuito elétrico. Então nós temos aqui uma soldagem que envolve fonte elétrica. E é uma soldagem por fusão, né? Nós temos aqui a solda que é gerada por meio aí do calor proveniente, né, da resistência desses materiais à corrente elétrica. Então já está aí na ponta da língua, né? É um processo de soldagem por resistência, que é a nossa resposta. Então, aqui nós temos uma figura, uma foto que mostra uma aplicação desse processo na vida real. Então, nós temos os eletrodos, eles vão pressionando e a corrente elétrica passa, enquanto os eletrodos eles pressionam a peça, o circuito fecha e calor é gerado pelo efeito Joule e há ali a fusão localizada dessas peças. Então, como nós temos ali um ponto de solda, a gente chama de soldagem por resistência por ponto, né? Então, não é um processo de soldagem a arco, não envolve um arco elétrico, não é uma fonte química, que é a luminotérmica, não é uma soldagem a laser, também, não é fonte ótica, e também não é uma soldagem a gás, né? Não envolve aí a combustão de um gás, né? Então é uma questão bem fácil, bem tranquila, e a resposta é a letra D. Então nos vemos na nossa próxima aula.